Pessoal, eu quero complementar um pouco a aula falando um pouquinho dos quadros de distribuição, tá? A gente costuma fazer algumas inspeções elétricas em algumas edificações e encontra algo desse tipo. Pensa bem, nós estamos falando de quadros de distribuição e observem esse quadro de distribuição. Ele tem o barramento de cobre, não há nenhuma organização dos condutores elétricos nesse quadro. O barramento, que é considerado, parece que é o barramento de neutro, ele não tem barramento de terra. Não existe nenhuma proteção, ou seja, uma isolação dos condutores fase. Houve um prolongamento desse barramento com condutor para seccionar o disjuntor de entrada. Os disjuntores são todos obsoletos, mal fixados. A gente tem aqui também a condição, olha, de ter nesse circuito vários cabos saindo para a conexão. Então é um quadro de distribuição extremamente mal feito, tá? Extremamente mal feito. E em más condições, né? Nós podemos observar aqui também, olha, é o mesmo quadro, porém deu um zoom, para justamente vocês identificarem que ó, já existe, já tem um aquecimento dos condutores elétricos, ó. Já está ficando escura essa capa aqui, ó, a capa protetora, ó, já está escura, tá vendo? A barra tinha que se prolongar e entrar aqui, se fez um artifício de que fizesse um rabicho aqui e fez a conexão, tá? Os cabos de prolongamento, outro condutor em derivação para cá, ou seja, quadro de distribuição em condições não condizentes com a norma, tá? Com a NBR 50. A gente fica claro também que a falta de percepção, né, do projetista ou quem executou a instalação elétrica. Quadro de distribuição, olha, praticamente dentro do box, ou seja, inserindo dentro do volume onde você se expõe em risco de choque elétrico o usuário dessa edificação. Caixas de passagem também, olha, com nível de tensão de 220 próximo ao piso. Então você aqui gera uma condição de insegurança para o usuário dessa edificação, tá? Gera uma insegurança. Outra condição, olha, um quadro de distribuição, você observa aqui isolamento dos condutores já deteriorados, oxidação, tá? Os disjuntores são todos oxidados, tudo com mau contato, cabos energizados não isolados. Observe que cortaram os cabos aqui e eles não foram isolados. Então a gente vê um disjuntor um quadro de distribuição desse, isso aqui não existe o que aproveitar. Você tem que pegar e refazer, comprar um outro quadro, substituir. E a gente observa o desgaste do isolamento dos condutores elétricos, um ressecamento, uma deterioração desses componentes. Então tem que substituir. Infelizmente, uma instalação elétrica numa condição dessa tem que ser substituído, não existe a possibilidade de reaproveitar. Outro detalhe também que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, ó, o quadro de distribuição instalado a 30 centímetros do piso. A gente também tem que perceber a questão, né, e a preocupação, os quadros de distribuição tem que ficar pelo menos a 1,5 m, 1,30 m, né? Do meio do quadro de distribuição para baixo aqui, a gente mediu 1,30 m ou 1,5 m de altura. A gente encontra esse tipo de não conformidade, os quadros de distribuição instalados em alturas não compatíveis. Pessoal, aqui ó, é um outro quadro, tá? Observem o quadro de distribuição. Eles ligaram os DPS. Esses aqui são dispositivos de proteção contra surto. Caso caia uma descarga atmosférica, existe uma proteção de surto, ou seja, da variação de tensão, de alterar o pico da onda da senoide proveniente da concessionária. Então o que acontece aqui? Olha, eles fizeram um prolongamento dos condutores elétricos, ligando esses DPS de uma forma errada. Aqui, olha, não tem, ligaram todos os condutores elétricos terra em um único ponto no barramento, olha. A mesma coisa aconteceu com o condutor neutro, olha, embolaram tudo aqui. Instalação mal feita,
refazer, não existe, isso aqui é substituir. Outras coisas, disjuntores NEMA, tá? Isso aborda, não existe, não adote novos quadros de substituição utilizando disjuntor NEMA. Nessa foto aqui que eu tirei, eu queria atentar para vocês o seguinte, olha, não foi projetado para o quadro de substituição com circuito reserva. Então já tiveram que fazer uma gambiarra aqui para instalar uns bebedouros, já tiveram que inserir um par de disjuntores nesse ponto. Observe que, olha, o barramento neutro, praticamente você não consegue mais instalar nada. O cabeamento, tá vendo? Olha, existe também um rabicho aqui, ó, essa tomada que sai aqui, que costuma o pessoal ligar equipamentos porque já não tem mais condição de inserir disjuntor. Então você coloca em risco toda a sua instalação elétrica. Outro detalhe aqui desse quadro de substituição é que os circuitos bifásicos, que são monofásicos, bifásicos, aliás, estão sendo seccionados por 2 disjuntores. Errado. O seccionamento das fases deverão acontecer de forma simultaneamente. Então a gente percebe o quadro de distribuição, olha, que foi montado novo com os disjuntores tipo DIN, porém com nenhum sistema de proteção dos barramentos, já com improviso, e não foi dimensionado a capacidade de ampliação da instalação. Então, já começaram a fazer improvisos, colocando em risco a edificação a incêndio, as pessoas a choque elétrico e um dano material. Pessoal, para finalizar também, mais uma foto. E o que tem aqui nesse quadro? Vocês vão observar que não existe barramento neutro, não existe barramento terra. Os chuveiros, olha, tá vendo que são circuitos monofásicos e eles são circuitos bifásicos. Então, mesma coisa, circuitos bifásicos sendo alimentados por 2 disjuntores monopolares. Isso não existe. Aqui eu precisava ter um disjuntor bifásico. Outra coisa, um detalhe, a ausência do dispositivo DR. Se eu estou alimentando o chuveiro, eu preciso do DR. Outro ponto de erro, aqui, olha, uso de solda estanho nas terminações de disjuntores. A gente não pode fazer isso. Você vai utilizar terminais tipo olhal, tipo agulha nas terminações. A gente não usa solda estanho, ok? Observem que fizeram isso porque a quantidade de cabos que tem que sair e derivar aqui do disjuntor, ela é maior, uma seção nominal maior. Então existe aqui uma questão de dimensionamento que a gente já havia comentado anteriormente. No momento que você não faz um projeto, você corre esses riscos aqui. Olha, tem a seção nominal de um cabo superior à capacidade dos bornes dos disjuntores. Aí você faz esse tipo de improviso. Errado, tá? Errado. Isso aqui tem vários pontos de aquecimento. Pontos de aquecimento que não tem necessidade de desperdício de energia, sua conta vai ficar mais cara. Ok? Bem, pessoal, isso aí foi só para título de curiosidade, completar o conteúdo que nós abordamos de quadros de distribuição. Mas a gente vê muita situação de risco encontrada aí nas instalações elétricas, tá? Muita situação de risco, porque às vezes por despreparo e falta de experiência do eletricista, eles fazem esses tipos de montagem acreditando que está fazendo de forma correta. Tá? Um abraço a todos vocês. Vamos estudar para a gente evitar esse tipo de cenário, hein? Vamos estudar para evitar esse tipo de cenário. Um abraço.